bastidor, segundo eles, puderam conversar com dois aliados de Lula, de longa data, tá ali, ó, dois aliados próximos de Lula, né, conversaram com o bastidor reservadamente, e essa nota não é qualquer jornalista, é o dono do bastidor, que é o Diego Escostegui, ex-revista Época, que era Globo, né? Enfim, eles estarem preocupados com o impacto da saúde de Lula na articulação política do governo e até na possível candidatura do petista à reeleição em 26. Mais uma matéria na imprensa falando sobre Lula não disputar as eleições de 26. Em questão assim de 3 semanas, foram várias matérias na mesma linha. Eles acreditam que falta a Lula disposição e vigor, tanto físico quanto mental. Tá virando o Biden para enfrentar o trabalho pesado da política em Brasília. Peraí, trabalho pesado, tem a burocracia, tem que sentar, tem que dialogar. Bom, burocracia, o Lula tem o seu... como é o nome? Ele tem o seu chefe de gabinete, né? Que é o... Como é o nome dele? Eu já abri falar? O Márcio... Nossa, Márcio não. Na verdade, o apelido dele é o Marcola, né? É um apelido bem complicado. Mas enfim, o cara que tava com o Disseu lá na reunião, né? Enfim. Tem isso daí, né? Tudo bem. Faz sentido. Ambos ocupam posições de destaque no governo, as duas pessoas que o bastidor conversou, e convivem com Lula. E um deles é amigo do presidente. São pessoas que se importam com o estado de saúde do petista e não aliados de ocasião, propensos a fofocas e maledicências típicas da capital. Lula completou 79 anos na semana passada, mas, né? Teve aquela queda estranha. Na visão desses aliados, começa a apresentar sinais mais fortes que a idade está incomodando. Eles ressaltam não enxergar dificuldades de Lula para decidir ou tocar questões cotidianas do governo. O problema é ter disposição e disponibilidade para fazer política. Fazer política requer muita conversa, muita articulação, muita energia e vontade para ouvir todo tipo de gente. O PT quer o Disseu para fazer o quê mesmo? O PT quer o Disseu particular. É o que o Lula não está fazendo. Eles apontam como preocupante a atitude de Lula na sucessão dos comandos da Câmara e do Senado. Ainda no ano passado, ao indicar que não enfrentaria o Lira, nem se esforçaria para construir uma candidatura governista no Senado, Lula sinalizou que sua base, sobretudo o PT, deveria se virar. Sem orientação firme de Lula, os líderes do PT ficaram à vontade para se articular com as candidaturas organizadas pelo Centrão ou para serem, por elas, cooptados. Lula não se ausentou por completo. Apesar da força do Lira, o veto de Lula, a candidatura do Elmar Nascimento, foi decisivo no processo de sucessão. Até aqui parecia simples estratégia. Deixa a candidatura do Elmar, acabar por inanição, enquanto se construísse uma alternativa alinhada, antes de tudo, ao governo. Lula, porém, não trabalhou por isso. Nem orientou seus articuladores a construir uma candidatura com essas características, o nome do governo que pudesse ser apoiado por parte do Centrão, ou, se isso não fosse possível, o nome do Centrão que pudesse ser apoiado pelo governo. Se no Senado a candidatura do Alcolumbre era, ou é quase inevitável, o cenário na Câmara não era tão nítido. Ao contrário, existia rachas. Lira, então, abandonou Elmar. Seu favorito por 2 anos se aliou a Ciro Nogueira, que trouxeram o nome do Hugo Mota, né, no vácuo aí da ausência da articulação de Lula. O criador de Mota é Ciro Nogueira. Ciro não apenas foi ministro de Bolsonaro, como provavelmente apoiará a candidatura alternativa a Lula em 26, seria Tarcísio, Bolsonaro. Caso caia na elegibilidade dele, seria o nome pela direita e pela parte do Centrão que tende a andar com ela. E vem se desenhando o cenário, né, de uma candidatura ligada ao Centrão e ligada à direita, né? A turma tem uma galera torcendo por isso. E você vê que o que a matéria da Globo disse? Olha, 2026 está complicado. Lula conseguiu apoio dos partidos, que tem ministério, a fatura vai ficar alta. Né? E esses partidos, vários deles, até os mais chegados no PT, eles também estão rachados, não são posições unânimes. Aliados de Lula esperavam que a articulação de outra candidatura ligada ao Kassab viria, né? Mas não veio. A tentativa de Brito se viabilizar, não deu certo, né? Agora parece tarde. E esse cenário é ruim para o governo, que aliados próximos a Lula atribuem a fragilidade do presidente não a de mero cálculo político. Se quisesse articular uma candidatura favorável ao governo, Lula, ele poderia ter trabalhado junto com Kassab, junto com Marcos Pereira. Havia fissuras suficientes no Centrão para uma articulação com chances de sucesso. Mas Lula não teve forças, diz um aliado. A sequência de fatos na sucessão demonstra quanto o PT depende de Lula para marchar junto. Lula dependência. O Globo também fala sobre isso em outro contexto, no contexto das eleições municipais. E eleições como um todo, né? O PT é dependente do Lula. Só tem o Lula. No dia que não tiver mais Lula, não tem mais PT. O apoio do PT ao Hugo Mota saiu rápido, logo após o início da candidatura dele. O acordo com Lira foi negociado pela Gleisi, com a ajuda de Odair Cunha e José Guimarães. O PT ganhou uma vaga no TCU e a primeira secretaria. Só parece um preço justo para quem está na planície. É como se o PT não fosse o partido do presidente da República. Um dos aliados de Lula acredita que o apoio a Mota é um erro. A ascensão do deputado a presidente da Câmara pode significar, segundo ele, o começo do fim do governo Lula. Será? Essa notícia interessante, que envolve dinheiro. E a gente vai chegar lá, mas envolve dinheiro. Segundo os dois aliados, Lula precisaria fazer muita política para preparar sua candidatura à reeleição. Fazer política, né? Articular. Lula tá cansado. Quem que vem para ajudar? O Disseu. Articular a política dia a dia e focar na eleição de 26. Ela não tá se desenhando assim um cenário. Olha que curioso, né? Que a imprensa ficou escondendo de muita gente. E olha que uma notícia bem pesada em torno disso, ela saiu ano passado na Veja. Eu tenho certeza que foi na Veja. E era uma notícia que falava menos assim, ó. Empresários perguntam a Temer sobre Lula. E aí, parece que ele não tá muito bem, né? Parece que ele não tá batendo bem na cabeça. A galera mandou essa na lata. E o tempo foi passando, você vê que, rapaz, talvez seja isso mesmo, né? Talvez o Lula não esteja tão bem quanto tentam vender pra nós. Então você vê, o Lula não tá muito bem, tá muito bacana. Aí eu te pergunto, na sua família, quando seu avô, sua avó, os mais velhinhos, estão naquela idade mais avançada, é que normalmente você busca, né? Alguém pra dar um apoio. Seja um neto, seja os próprios filhos. Às vezes você traz um cuidador. Aí você vê as curiosidades, né? O Disseu volta depois do fracasso do PT nas eleições. A reunião, inclusive, foi antes. É como se o Lula estivesse precisando, rapaz, de alguém pra tomar conta dele. Talvez a volta do Disseu seja a grande comprovação que Lulinha já virou Biden. Lulinha já virou Biden, não tá falando nada com nada. Não quer mais trabalhar, só quer passear. Traiu seus aliados recentes.
buscar pelo poder, né? Lembra que pelo menos tem uma dívida de gratidão com o governo americano, com Biden, tudo que foi feito em 2022. Aí você vê, né? Parece que Disseu veio pra tomar conta de Lula, rapaz. Coitadinho. Parece que a primeira-dama não tá conseguindo ajudar nessa questão política. Abdicar da presidência da Câmara e do Senado é perder poder que será ou seria necessário para o sucesso da agenda do governo e para maiores chances de alianças fortes em 2026. E veja que a própria matéria da Globo, essa nota, e outras que já saíram falam, né, que o PT, até para combater o bolsonarismo, vai precisar abrir mão de algumas candidaturas para apoiar candidatos que são mais viáveis. E quem foi que deu o tom dessa música? Quem puxou? Quem é o maestro dessa música? É o próprio José Disseu. Ele falou isso com todas as letras para Mônica Bergamo. Que coincidência. A participação pequena de Lula para os padrões dele nas eleições municipais, assim como os resultados fracos, também prejudicam o projeto de reeleição. Para os aliados, Lula não está apenas frágil física e mentalmente, ele está exausto de tentar criar líderes e de resolver as crises perenes da esquerda. Delega, mas não vê resultados. Não reconhece a realidade política da capital que governou entre as duas oportunidades em contextos distintos. Aí, queria voltar aqui, né?